Muito boa noite, irmãos e irmãs. Estamos felizes por mais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui nas noites de quinta-feira para o nosso momento de estudo bíblico. Esse é um momento informal, mas um momento extremamente produtivo que nós temos realizado desde o início do período da pandemia, nesse ano de 2020, onde nós temos aproveitado para aprender a história bíblica de forma linear, de forma cronológica, ou seja, de acordo com a ordem dos acontecimentos. Tem sido um tempo muito proveitoso, de grande aprendizado e de muita edificação para as nossas vidas. Eu agradeço pela sua companhia, pela sua participação e que nessa noite você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então fique aí com seu coração aberto, com seus ouvidos bem abertos e prontamente vamos para o nosso estudo bíblico dessa noite. E o tema você já sabe, está aqui em cima, o nosso estudo bíblico, como aconteceu o retorno, e desse momento vamos ver como ele aconteceu através da liderança de Esdras. Então quero retomar aqui um pouquinho uma tabela, um gráfico que nós usamos no estudo anterior, para que você se lembre do que é que nós estamos estudando e para que aqueles que estão conosco hoje pela primeira vez possam também se ambientar com aquilo que temos falado. Muito bem, nós estamos falando especificamente nesses dias sobre como aconteceu o retorno dos judeus para Jerusalém, para o território de Judá, depois dos 70 anos de cativeiro, do exílio babilônico. Nós já sabemos que isso está acontecendo porque o Império Babilônico caiu e o novo império, o Império Medo-Persa, tinha uma maneira diferente de agir, tinha uma estratégia diferente. Os babilônicos levavam os povos conquistados como exilados, né? Como cativos. Os medo-persas, eles permitiam que os povos conquistados retornassem para suas terras. E ali, então, eles teriam que pagar tributos, ou seja, ficar sob o domínio do Império Medo-Persa. Então, com essa transição do Império, começou a acontecer o retorno do povo. Você se lembra que o povo está no cativeiro babilônico por causa da desobediência, do pecado, da rejeição da voz de Deus, da ignorância que eles tiveram para com a palavra do Senhor, que durante tantos anos buscou resgatá-los para a presença de Deus, e eles sempre ignoraram, sempre rejeitando a palavra de Deus, o que acabou com a queda de Jerusalém, a queda de Judá e 70 anos de exílio. Então é nesse momento da história que nós estamos estudando. É nesse momento da história que nós estamos. Se você não acompanhou os estudos anteriores, a boa notícia para você é que todos eles estão aí na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo. E eles estão aí em ordem cronológica, um após o outro. Então você pode voltar lá e acompanhar essas histórias, porque tudo isso já foi estudado aqui com pormenores. Então não deixe de vez em quando ir lá e seguir essa história, né, que estão aí na nossa descrição. Então nós vimos que o retorno do povo aconteceu dessa forma. O povo começou a voltar para Judá a partir de um decreto do rei Ciro, um rei persa, em 536 a.C. Os judeus estavam debaixo do domínio do Império Persa, pois o Império Medo-Persa já tinha dominado o Império Babilônico. Então nós vimos isso, esse foi o tema do estudo da semana passada, está disponível aí na descrição. Na semana passada nós olhamos para esse quadrante aqui, né? O povo não retornou para Jerusalém de uma vez só. Eu até brinquei que foram em 3 prestações, né? Em 3 momentos. Então teve um primeiro retorno, um segundo retorno e um terceiro retorno. Semana passada nós vimos o primeiro retorno, que aconteceu sob a liderança de Zorobabel. Esse primeiro retorno teve uma ênfase, que era a reconstrução do templo. O período foi de 536 a 516 a.C., e o texto bíblico é o livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6. Isso aqui nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos ver esse segundo quadrante. Vamos ver como aconteceu o segundo retorno. Olha como é que as coisas agora estão diferentes. O segundo retorno, só lembrando, nesse primeiro retorno aqui, cerca de 50 mil pessoas voltaram para reconstruir o templo e para recomeçarem suas vidas lá em Jerusalém. Nesse segundo retorno, ele acontecerá sob a liderança de Esdras. A ênfase vai ser diferente. Qual vai ser a ênfase desse segundo retorno? A reforma espiritual. Coincidentemente, caiu esse estudo para nós na Semana da Reforma Protestante.
Olha que legal, que providência de Deus, né? Então eles estão voltando agora, um grupo menor, cerca de 1.500 pessoas estão voltando com Esdras com um objetivo, de fazer uma reforma espiritual, um reavivamento na vida do povo de Judá, para que o povo de Judá, de uma vez por todas, firme uma aliança com Deus e ande nos caminhos do Senhor. Então Esdras é a pessoa indicada para fazer isso. Esdras é a pessoa que tem a aptidão para ensinar a palavra, para fazer uma reforma na espiritualidade daquele povo. Então, esta é a ênfase. Não adianta ter um templo que já está reconstruído com Zorobabel se você não tiver um povo que quer realmente adorar com sinceridade a Deus, um povo que tem aliança e compromisso com Deus. Não adianta ter um templo se o povo está distante de Deus. Então, a ênfase desse segundo momento de retorno para Jerusalém é a reforma espiritual do povo. O período é 457 a.C. e o texto bíblico é o livro de Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10. Então, os nossos olhos vão estar nesse segundo momento do retorno. Eu quero trazer para vocês aqui um material diferente que eu encontrei, que vai ajudar bastante também a nós entendermos esse momento. Então, deixa eu mudar de posição aqui. Quando nós estávamos estudando os reis de Israel, nós usamos um trilho da história, né? E aquilo facilitou bem, porque aí a gente ia vendo as coisas de acordo com a ordem que ela ia acontecendo. Então eu achei um material muito parecido com aquele. Não é um trilho, mas é uma estrada que mostra direitinho os três momentos, os três retornos do exílio. É a mesma coisa que está nessa tabela, a mesma coisa que está aqui, só que na forma de um trilho, na forma de uma estrada, de uma linha do tempo. Então eu quero apresentar esse material para vocês. Está aqui na minha área de trabalho e eu já vou apresentá-la para você aqui. Opa, isso aí. Aí. Olha que interessante. Então vamos seguir essa linha aí. Tem um título, né? O título está aqui em cima. Os três retornos do exílio. Então, uma figura aqui com o povo cativo, né? Simbolizando o cativeiro babilônico. E você vai lembrar, seguindo essa linha aqui que nós vamos seguir, olha, que o cativeiro durou 70 anos. Então está aqui, 70 anos de cativeiro. Ok? Então, vamos seguir essa trilha agora, essa linha, para a gente ver o que vai acontecendo pela ordem, né? Vamos lá então, ó. Então, os três retornos do exílio. Você tem os 70 anos de cativeiro, e você tem ali no ano 535, 536, na tabela anterior, quem estava mais atento, viu que está 536, né? Esses materiais, geralmente, por um ano, eles não coincidem. Então, 535, 536 a.C. foi quando aconteceu o primeiro retorno. Às vezes dá uma diferencinha de um ano, né? Porque são datas bem distantes. É difícil ter uma precisão milimétrica. Mas aí tem o primeiro retorno, depois de 70 anos no cativeiro. A ênfase está ali, ó, reconstrução do templo com Zorobabel. E você tem também aí uma imagem, né, do templo reconstruído, que de fato aconteceu. Nós vimos isso na semana passada, dos capítulos 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Então, o que vai acontecer na linha do tempo? Ó, o tempo vai passando, a linha vai continuando. Quantos anos vão se passar desde esse primeiro retorno? 57 anos. 57 anos depois, então você já tem 50 mil pessoas lá em Judá, o templo já está reconstruído, mas só o templo. E as pessoas estão tentando retomar a vida. Aí nós temos um intervalo de 57 anos. Nesse intervalo de 57 anos, ninguém mais retornou, só a primeira leva que foi com Zorobabel. Então nós temos o segundo retorno, que é o tema que nós estamos estudando hoje, que nós vamos olhar mais de perto. O segundo retorno acontece em 458 a.C., estamos chegando perto da época do nascimento de Jesus, hein? E você tem nesse segundo retorno uma outra ênfase, não é mais a reconstrução do templo, é o reavivamento do povo, é a reforma do povo. Esdras está indo para colocar a palavra de Deus na mente e no coração daquele povo. Esdras está indo para transformar aquele povo num povo convertido, num povo de Deus. Esse é o objetivo dele estar indo agora, né, para tratar, para ministrar e para fazer esse reavivamento, essa reforma naquelas 50 mil pessoas que já estão lá em Judá e que já reconstruíram o templo, né? Então, é isso que vai acontecer, um segundo retorno. E depois já, para você conhecer a história e já ficar com vontade de voltar aqui semana que vem, na quinta-feira, vai acontecer o quê? Olha, no trilho da história.
Vai ter um outro intervalo de 12 anos, depois dessa viagem de Esdras, né, com a equipe dele, e vai ter um terceiro retorno, no ano 444 a.C., e esse terceiro retorno é o famoso retorno de Neemias, que é a reconstrução dos muros. Muita gente conhece a história de Neemias e sabe que Neemias voltou depois para construir os muros. Então olha como é que as coisas foram acontecendo de forma cadenciada, né? Cada coisa no seu devido tempo, cada coisa no seu momento. O terceiro retorno terá como personagem principal Neemias. Mas hoje nós não estamos vendo isso, nós estamos no segundo momento em que o povo voltou. E no segundo momento, eles voltaram com a liderança de Esdras. Esdras foi muito importante, foi um escriba e um sacerdote que teve um papel de definição no povo de Judá. Se não fosse Esdras, nós não teríamos um povo definido como realmente um povo comprometido com Deus. Esdras foi que teve esse papel tão importante. Então nós vamos olhar agora para esse pedaço aqui, para o segundo retorno, tá bom? Então um material aí que eu achei pedagógico, eu achei interessante, achei que facilitaria para vocês entender a ordem histórica desses três momentos em que o povo de Judá retornou do cativeiro para a sua terra, para a sua cidade, Jerusalém. Se vocês gostaram desse recurso e foi legal, coloca no chat aí, porque é bom eu sempre ter o retorno de vocês sobre a maneira como a gente está usando aqui o nosso estudo bíblico, tá bom? Então vamos lá, falei que vocês precisavam pegar Bíblias nas mãos, espero que vocês tenham aí com suas Bíblias, e vamos caminhar agora pelo livro de Esdras, né? Nós já vimos no estudo anterior, só aqui mesmo para situar, porque é difícil a gente pegar metade do livro sem falar da primeira metade. Esdras capítulo 1, o Senhor inspira o rei Ciro a permitir que os judeus retornem a Jerusalém para reconstruir o templo. Esdras 2 e 3, muitos judeus voltam a Jerusalém e começam a reconstruir o templo. Esdras capítulos 4 e 6, os judeus vencem a oposição e terminam o templo e o dedicam. Então, isso aí é o primeiro retorno, é o que aconteceu no primeiro retorno com Zorobabel. Nós temos um estudo completo sobre isso aqui na descrição. Estou colocando aqui só para situar. Então, com a sua Bíblia aberta a partir do capítulo 7, nós vamos então identificar os momentos novos dessa história que você ainda não conhece. O que vai acontecer aqui? A partir do capítulo 7 do livro de Esdras. É o retorno sob a liderança de Esdras. Então, primeiro destaque aqui, olha, Esdras parte da Babilônia. Lembra que a Babilônia pertence ao Império Medo-Persa agora, com outro grupo de exilados. Então vamos lá, agora é Esdras com outro grupo. Zorobabel foi com o grupo dele 50 mil pessoas. Mas isso já foi há muitos anos atrás, algumas décadas. E agora Esdras volta com o seu grupo. Pega aí a sua Bíblia, porque você vai acompanhar comigo algumas leituras que são indispensáveis. Nós precisamos fazê-las aqui para você compreender o estudo. Vamos lá. Esdras capítulo 7. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Eu estou aqui contando com isso, com a sua participação, com a sua Bíblia aberta em Esdras capítulo 7. Do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ver como é que foi essa partida de Esdras e que grupo voltou com ele. Capítulo 7, versículo 1. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, não é mais Ciro, é Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, e aí vai falando da linhagem dele, e lá no finalzinho do versículo 5, fala assim: este Esdras subiu da Babilônia. Versículo 6, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pedira. Então, informações importantes. Ele era escriba, ele era versado, era conhecedor, era muito apto na lei do Senhor, era alguém que conhecia a palavra. Então era alguém qualificado para fazer aquela reforma espiritual, porque era alguém que tinha muito conhecimento da palavra, alguém versado na lei.
e ele então vai conseguir essa autorização com Artaxerxes para voltar para Judá. Continuando um pouquinho adiante aí, olha, versículo 7. Também subiram de Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Olha comigo aqui o versículo 10, que é muito importante. Diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O versículo 10 para nós é um versículo chave, é o versículo central, porque fala da disposição do coração de Esdras em fazer 3 coisas. Qual era a disposição do coração dele? Primeiro, para buscar a lei do Senhor. Então ele era alguém que buscou aprender a palavra de Deus. Segundo, para cumprir a lei do Senhor. Ele estava disposto não apenas a aprender a palavra, mas ele estava disposto a cumprir, a ser íntegro. Ele era um conhecedor e um praticante da palavra. E o mais interessante, ele estava disposto em conhecer, cumprir, e diz o versículo 10 também, estava disposto a ensinar a palavra de Deus, a lei do Senhor, os estatutos e os juízos para o povo dele. Então é isso que faz de Esdras uma pessoa tão importante na história. Era alguém que estava disposto a aprender, a conhecer a lei do Senhor, alguém versado, alguém que tinha o conteúdo da lei do Senhor nele, alguém que realmente era apaixonado pela palavra, que tinha o conhecimento, mas não era apenas isso. Era alguém que também queria cumprir, viver essa palavra com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua integridade. E era alguém que o que tinha, ele queria ensinar. Então ele quer agora ir para Jerusalém para ensinar os estatutos e os juízos do Senhor para o seu povo. É isso que faz de Esdras uma pessoa tão importante na história. Então ele vai conseguir essa autorização com Artaxerxes. Se você olhar aqui no nosso quadrinho, logo aqui ao lado, olha aí, o segundo destaque. Artaxerxes escreve uma carta de apoio a Esdras. Está no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 28. Não vamos ler toda essa carta, esse decreto, mas só alguns destaques. Olha aqui no capítulo 11, ó. Esta é a cópia da carta, versículo 11, essa é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Veja que agora Esdras ele é apresentado também como sacerdote. Então era um escriba e um sacerdote. O escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, com letra minúscula, né? Está falando dos governos, dos domínios do Império Persa. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu. Paz perfeita. Por mim seja decretada que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então olha que interessante, o rei Artaxerxes faz um decreto e ele fala, olha, quem do povo que quiser ir com você está liberado. Ele fez o que Ciro fez lá atrás, então ele dá uma autorização, ele dá essa autorização para que quem quisesse voltar para Judá, para Jerusalém com Esdras, pudesse voltar com ele. Então aí a carta vai indo até o versículo 28, né? Eu quero destacar aqui o versículo 25, que diz assim, tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes faça saber. Então olha que coisa sensacional, Artaxerxes está dando autoridade a Esdras, para Esdras chegar em Jerusalém e nomear pessoas. Ele vai nomear magistrados, vai nomear juízes. E também o decreto de Artaxerxes está dando a Esdras essa incumbência oficialmente dele ensinar a lei. Então é para isso que Esdras está voltando. Espero que esteja ficando claro para você. Zorobabel voltou para reconstruir o templo.
Neemias vai voltar depois para reconstruir os muros. Esdras vai voltar para ensinar a palavra. Esdras vai voltar para ensinar os preceitos de Deus a todos aqueles que não sabem. Veja, cada um tem uma missão, cada um tem um propósito, cada um é um instrumento nas mãos de Deus que Deus usa conforme os teus propósitos. Para reconstruir o templo, Deus usou Zorobabel. No terceiro retorno, para reconstruir os muros, Deus vai usar Neemias. Mas para ensinar a palavra, para ensinar os preceitos de Deus, ele vai usar Esdras. Olha o versículo 26. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação dos bens, ou à prisão. Então, olha, o decreto do rei Artaxerxes foi muito enfático. Todo mundo, querendo ou não, vai ter que aprender a palavra. Você está indo lá com autorização minha. Quem se opor ao seu ministério, quem se opor a essa iniciativa de que a palavra seja ensinada, vai sofrer as consequências. Então, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 28, é isso que nós encontramos. Nós encontramos, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil, Artaxerxes escreve a carta de apoio a Esdras. E o que nós vamos conseguir mais? Vamos ver aqui, olha. Chegamos no capítulo 8. O capítulo 8 é uma lista. Os nomes e a numeração do segundo grupo que retornou com ele. Se você olhar na sua Bíblia no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 20, vem aí um rol, uma lista das pessoas que retornaram com ele, né? Nós vamos chegar aí a um número aproximado de 1.500 pessoas. Um número bem menor do que o número que foi com Zorobabel no primeiro retorno. Lembra? 50 mil pessoas aproximadamente. Esdras volta com cerca de 1.500, talvez 1.700 pessoas, para ele ser mais resumido aqui. Então o capítulo 8, de 1 a 20, vai trazer isso. Então ele junta esse povo para voltar. Vai acontecer algo muito bacana, né, nas margens do rio Ava, aquele texto tão conhecido, quando Esdras ele pede a Deus proteção para a viagem, pede a Deus uma jornada feliz, porque eles estavam voltando por um caminho distante, e eles estavam voltando levando muitas riquezas. Na carta que Artaxerxes escreveu, Artaxerxes autorizou que fossem levantadas ofertas, que tesouros fossem dados, para que Esdras levasse e usasse esses tesouros em algum acabamento que precisava ainda ser feito lá no templo. Então, quando eles vão agora fazer essa viagem, esse retorno, eles estão retornando com muito ouro, com muita prata, com muita riqueza. Então ele para ali às margens do rio Ava, ele jejua, ele ora ao Senhor para ter uma jornada feliz, porque eles estavam voltando com aquele grupo de pessoas, estavam levando muitas coisas de valor que seriam usadas nos ofícios do templo e também nos acabamentos ainda do templo. Muita prata, muito ouro. Se você ler o texto na íntegra, você tem todos esses detalhes. É claro que aqui a gente está tentando passar uma visão introdutória, porque a gente não tem tempo de ler o livro inteiro, mas você pode ler depois. Então, 8 de 1 a 20 é isso que nós encontramos, os nomes e a numeração do segundo grupo que retornou com ele. E nós temos no capítulo 8, de 21 a 33, aqui o retorno dos exilados para Jerusalém. Então ele fala como aconteceu esse retorno, né, dos exilados para Jerusalém. Deus os abençoou, Deus os guardou, e eles conseguiram chegar ali em Jerusalém. Então o capítulo 7 e o capítulo 8, resumidamente, traz esses aspectos aqui. Espero que você esteja compreendendo, né? Então agora, Esdras ele parte da Babilônia com um grupo de exilados. O Artaxerxes, que é o rei do Império Medo-Persa, escreve uma carta de apoio a Esdras, autorizando inclusive doações, ofertas, riquezas, dando autoridade a Esdras. Ele reúne um grupo e retorna para Judá, para Jerusalém, e esse retorno acontece com a bênção de Deus, com segurança. É isso que nós encontramos no capítulo 7 e no capítulo 8. Nós vamos ver mais adiante o que vai acontecer quando ele chega lá em Jerusalém. Muito bem. Capítulos 9 e 10. Fala agora quando ele chega em Jerusalém. Quando Esdras chega em Jerusalém,
ele vai chegar em Jerusalém, vai fazer, lá no finalzinho do capítulo 8 fala isso, né, que ele chega em Jerusalém, ele faz lá os momentos dele de adoração, ele tem aquela alegria de encontrar o templo. Só que ele tem uma grande tristeza, uma grande frustração. Logo no capítulo 9, olha, volte seus olhos aí para o capítulo 9 da sua Bíblia. Porque olha, quando Esdras vai para Jerusalém, tantos anos já se passaram, né, desde que o primeiro grupo foi com Zorobabel, reconstruir o templo. Qual que era a expectativa de Esdras? Que ele chegasse lá, ele encontrasse aquele primeiro povo, aquela primeira multidão que foi, aquele primeiro grupo, servindo ao Senhor. A expectativa dele era encontrar aquele povo prestando uma adoração verdadeira, vivendo de acordo com a vontade do Senhor, né? Depois de tanto sofrimento que esse povo sofreu, que esse povo passou por causa do pecado. Só que quando Esdras chega, ele vai ter uma grande decepção. E o capítulo 9 vai nos mostrar essa decepção que ele teve. Porque ele vai descobrir que o povo que havia voltado na primeira leva estava vivendo em desobediência. Que o povo que havia voltado com Zorobabel e reconstruído o templo não estavam vivendo de acordo com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor. Estavam em pecado, estavam em transgressão. Então isso vai causar uma reação impressionante em Esdras. E eu quero fazer aqui um apelo muito sincero para você, porque eu vou ler um pouquinho dessa reação dele aqui no capítulo 9, mas eu quero pedir que você leia depois na íntegra todo o capítulo 9, que demonstra como que a vida de Esdras ficou impactada quando ele viu o povo em pecado. E o que ele faz diante disso? Porque a reação dele diante daquela situação vai mudar a história do povo. Então acompanhe comigo. O que ele vai fazer? Esdras, capítulo 9, de 1 a 15, ele confessa a transgressão de Israel. Vamos bem com calma, acompanhe comigo. E na sua Bíblia, Esdras 9, de 1 a 10. A oração e a confissão de Esdras. Acabados, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos e das outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos ebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Compreendeu a má notícia que Esdras recebeu? É o seguinte: nesses anos, desde que chegaram lá, no primeiro retorno, eles continuaram a se misturar e a praticar as transgressões dos povos pagãos que eram vizinhos. Eles continuaram a praticar as abominações e as transgressões e os pecados daqueles povos pagãos. E basicamente o texto nos dá a entender que fizeram isso por quê? Por causa de casamentos. Porque eles se casaram com as filhas desses povos, e através do casamento, através da influência das esposas, das mulheres daqueles povos, das famílias daqueles povos pagãos, através disso a influência das suas culturas, a influência dos seus hábitos, a influência das suas idolatrias, acabaram entrando na vida do povo de Judá, de Jerusalém. Então eles estavam ali misturados com os povos pagãos, através de casamentos. E fizeram isso quando voltaram para lá naquela primeira leva com Zorobabel. Então o que Esdras encontra é um povo corrompido. É um povo corrompido porque se misturou com os povos pagãos. E através da mistura com os povos pagãos, é um povo que está praticando os costumes pagãos. Então é isso que Esdras encontra. Aquele povo que estava lá em Judá, que tinha retornado, eles não estavam lá prestando adoração ao Senhor,
vivendo em santidade. Não, eles estavam praticando as mesmas abominações daqueles povos pagãos que sempre foram povos vizinhos ali da terra de Judá. Isso foi muito triste, porque depois de tantos anos de cativeiro, o povo retorna e retorna para viver no pecado, para viver na transgressão. Isso causa um grande impacto na vida de Esdras. Olha o versículo 3. Ouvindo eu, ele é o autor do livro, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito, perplexo, espantado, chocado. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permanecia sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Então ele levou um choque tão grande com aquela situação. Ele ficou tão chocado com aquela realidade de paganismo que ele encontrou ali, que ele arrancou seus cabelos, arrancou sua barba, ele sentou e não conseguiu nem se levantar. E ele disse que alguns tiveram também essa mesma reação, se juntaram a ele, aqueles que temiam a palavra do Senhor, possivelmente aqueles que voltaram com ele, né? Tiveram essa mesma reação de estarem perplexos. Mas a reação nele foi mais forte, porque ele ficou lá um tempão sentado, perplexo, atordoado, atônito, por encontrar aquela realidade na vida do povo, dos que voltaram do cativeiro. Não era o que ele esperava encontrar. Não era o que ele esperava. Versículo 5. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. Então, depois de muito tempo ali chocado, ele faz isso. Ele se coloca de joelhos e estende as mãos para o Senhor Deus. E ele faz uma oração, gente. Ele faz uma oração de confissão, com toda a força do seu ser. Ele faz uma oração reconhecendo o pecado e a transgressão. E diz assim, no versículo 6, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, ó meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até o céu. Desde o dia dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomia, como hoje se vê. Ele faz um resgate histórico, né? Fala, Senhor, eu estou envergonhado diante de ti. Eu estou com vergonha de colocar minha face diante do Senhor. Que o nosso povo tem andado em pecado e em transgressão desde a época dos nossos pais. E ele fala tudo, que ele resgata a história dos reis. E ele fala que por causa do pecado e da transgressão eles foram para o exílio, eles foram entregues à espada. Quer dizer, ele faz uma oração de confissão, de reconhecimento do pecado da nação, do pecado do povo, da vergonha que ele tem por causa disso. E ele está fazendo isso publicamente, lembre-se. Ele está fazendo isso ali perto de todo mundo, humilhado, com as mãos levantadas, confuso. Senhor, eu estou confuso, eu estou com vergonha dos pecados do povo. E ele falando isso e o povo ouvindo. Olha o efeito que isso vai ter, gente. Versículo 8. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco da vida na nossa servidão, porque somos servos. Porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante o rei da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos
Então ele fala, depois de tudo que aconteceu, nós tivemos um momento de graça, porque o Senhor tocou no coração do rei da Pérsia e nos deixou voltar, e agora é isso que nós fazemos. Vivemos em pecado. Que diremos, pois? Então você vê que ele está envergonhado diante de Deus. Você vê que ele é um povo que ele está quebrantado diante de Deus, e ele está inconformado de um povo que, depois de ter vivido tudo isso que a história nos mostrou, um povo ter passado pelo cativeiro, volta, Deus permite, Deus abençoa esse povo, permitindo que eles voltem, e eles vivem em transgressão. Então ele vai fazendo confissão de pecados, ele vai se mostrando quebrantado diante do Senhor. E lá no finalzinho, para encurtar, ele vai falando, nós violamos os seus mandamentos. Essa é a nossa condição, nós somos um povo que violou os mandamentos do Senhor. E no versículo 15 diz assim, ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então o capítulo 9 é, sem dúvida alguma, uma das orações mais impressionantes da Bíblia. É uma oração de alguém que sente vergonha pelo pecado do povo, pelo pecado dos seus irmãos. E é alguém que vai diante de Deus humilhado, envergonhado e fala, Senhor, nós somos transgressores. O que nós sofremos foi por causa do nosso pecado, da nossa transgressão. Ainda assim o Senhor nos deu graça e nos permitiu voltar. E agora que nós voltamos, nós ainda somos culpados, nós ainda estamos na transgressão. E eu estou envergonhado. Nós somos pecadores mesmo, nós somos culpados. Existe culpa em nós. Então ele faz essa oração de confissão. Ele confessa a transgressão de Israel. Ele confessa a transgressão do povo. E aí, é algo tão forte. Ele confessa a transgressão de forma... Ele coloca tanto a emoção, o coração nele, o sentimento nele. E lembra que eu te falei que estava todo mundo ouvindo? Que o resultado foi extraordinário. Porque quando o povo viu e ouviu Esdras fazendo essa confissão pela transgressão, o povo concordou com ele. O povo ficou tão tocado pela atitude dele, o povo ficou tão quebrantado, tão envergonhado, que deu razão a ele, foi a verdade. Nós temos transgredido ao Senhor desde os nossos pais. É verdade, olha o que os reis fizeram. Olha o que aconteceu conosco, olha a nossa história é uma história de transgressão, nós somos culpados. Esdras, você está certo. Então é muito importante você entender que a comoção de Esdras foi tão forte que impactou a vida das pessoas que estavam com ele. E aí, os líderes de Israel concordam em fazer uma reforma. Capítulo 10, de 1 a 44. Não dá para ler tudo, mas olha como é que começa o capítulo 10. Depois que Esdras termina a oração, a confissão. Capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. O choro de Esdras tocou as pessoas. As pessoas viram o quebrantamento dele e se quebrantaram. A maneira desesperada como ele confessava a transgressão do povo comoveu as pessoas. E muitas pessoas foram vendo e ouvindo e foram chegando perto dele. E até crianças se comoveram ao ver aquele homem chorando, ao ver aquele homem quebrantado pela transgressão do povo. E aí houve uma comoção, a atitude de Esdras gerou essa comoção. Versículo 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos
transgredido contra o nosso Deus, casando com as mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Então o povo começou, nós estamos errados mesmo, nós transgredimos. Nós nos erramos porque desde o início lá, quando Deus separou esse povo, Deus orientou que esse povo não deveria se misturar com os outros povos através de casamento, porque isso traria, claro, a influência. Então ele fala, nós erramos, mas ainda há esperança. Nós vamos consertar isso, nós vamos desfazer disso. Nós vamos corrigir a nossa vida, nós vamos corrigir o nosso caminho. E a partir de todo o capítulo 10, no versículo 3, olha o que o povo diz. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Então, vamos colocar em ordem o que tem que ser colocado. Vamos corrigir o que tem que ser corrigido. E ali, então, eles começam a fazer uma reforma na vida deles, uma reforma nas atitudes deles. E eles começam a corrigir o que estava errado. E aí há um grande movimento de reforma, há um grande movimento de transformação, há um grande movimento de confissão. Lá no versículo 11 do capítulo 10, diz assim, olha, agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos, das outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em alta voz, assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Então houve um grande quebrantamento e um grande entendimento de que eles tinham que consertar. Senão aquela história ia se repetir, senão eles iam voltar a ser destruídos, senão não ia adiantar sair do cativeiro. Houve um grande conserto. E aí acontece um grande reavivamento, uma grande reforma na vida espiritual daquele povo. E Esdras vai ser essa pessoa que vai agora instruir o povo na palavra, vai deixar aquele povo versado na palavra, vai deixar aquele povo, vai trazer o conhecimento da palavra de Deus, vai impregnar naquele povo a palavra do Senhor. Esdras, como sacerdote, como escriba, vai incutir na mente e no coração daquele povo os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, e esse povo agora não vai mais se comprometer, não vai mais se influenciar pelas práticas pagãs daqueles povos aos quais o Senhor os ordenou desde o início lá, que não deveriam se misturar com eles. Então há uma reforma, há um reavivamento, há uma reforma na vida. E quando Esdras opera essa obra, o povo então vive esse momento de conserto para com Deus. Olha, é fantástico, é maravilhoso a reação de Esdras. Tem um ditado que fala assim, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo de Esdras ali quebrantado, impactado, indignado por ver aquela condição de transgressão, a confissão que ele faz emocionou todo mundo, impactou todo mundo, e as pessoas acabaram também fazendo sua confissão e reformando a sua vida e transformando a sua vida. Então, Esdras, nesse segundo retorno, é isso que acontece. Essa é a ênfase do segundo retorno. Isso que é o de importante nessa segunda leva com Esdras, a reforma espiritual na vida do povo. Tá bom, queridos? Espero que tenha impactado a sua vida. Eu espero que você tenha aproveitado esse tempo aqui e aprendido muitas coisas sobre Esdras, além da história, que é tão importante, as mensagens para o nosso coração, né? Os ensinamentos, as inspirações que o Espírito Santo traz através da palavra para a nossa vida. Eu espero mesmo que você tenha sido edificado e abençoado por esse tempo nosso aqui nessa noite. Tá bom, queridos? Semana que vem o terceiro retorno. Terceiro retorno, vamos ver como é que vai ser. Outra ênfase, né? O terceiro retorno com Neemias. O terceiro retorno construir os muros. Aí o povo já está lá, ó, fera na palavra, firme com Deus, porque o povo agora está instruído por Esdras. Um forte e carinhoso abraço, em nome de Jesus. Tchau.